Meus queridos, a paz do Senhor, meus amados, estou aqui nessa manhã. Hoje é 23 de abril de 2025, glória a Deus, nosso Senhor. Limpando aqui, estou no sítio Riacho de Prata, é o Shaddai, Deus Todo-Poderoso, aqui em Goiânia, próximo até Juco-Papo. Engenho Santo Elias é uma benção do céu. Agradecendo a Deus, nosso Senhor. Vocês estão vendo aí, meus amados, o mato. Outro dia, né, isso aqui estava limpinho, uma macaxeira bem aparente aqui. Hoje vocês estão vendo o mato, a gente vai limpando e tem que chachar a macaxeira. Já está grande, né? Está já em ponto de arrancá-la. Mas a gente vai limpando aqui, organizando. Mas eu quero deixar para meditação de vós outros na palavra de Deus com muito carinho. Lá em Romanos 14 e o verso 7 em diante. Quero aqui somente deixar um início dele que fala que cada um dará conta de si mesmo. Cada um dará conta de si mesmo. Quando se trata disso aí, especificamente apontando para um livro que a gente vai ter que prestar conta com Deus. Há quem diga que não existe livro específico, há quem diga que não existe livro específico na Bíblia que aponte diretamente para tal fato de prestamento de conta. Já eu não concordo. Eu não concordo com alguns intérpretes que vê da sua forma natural. A gente tem que olhar de uma forma sobrenatural. Vou dar um exemplo. A Bíblia fala do livro da chamada. A Bíblia fala do livro da vida. A Bíblia fala do livro da lei. A Bíblia fala do livro das crônicas. Quando Deus tira o sono de um determinado rei para exaltar a Mardoqueu ou Mardocai. A Bíblia fala em Apocalipse, no capítulo 20 e o verso 11 em diante, eis que vejo um grande trono branco, e o que está sentado sobre ele, de cuja presença foge a terra e o céu. Mas vamos andar mais um pouquinho, o 13, o 14 e o 15 assim. Eu vejo livros, ainda outro livro. Ai daquele cujo nome não está escrito no livro, eu vi ser lançado no lago de fogo e enxofre. É sentença, sentença de morte. Essa é a segunda morte, ou seja, o cabo já está morto fisicamente, agora vai também morrer espiritualmente. Quando se trata de morrer espiritualmente, não quer dizer que lá no lago de fogo e enxofre acabou a vida dele, morreu para sempre. Não. Isso é uma metáfora. Isso aí Deus está dizendo que é a segunda morte no sentido da presença de Deus, que nunca mais eles vão ouvir falar de Deus, não vão ver mais Deus. Está ausente de Deus por toda a eternidade. É nesse sentido que é a segunda morte, tá? Porque a primeira já foi física, a segunda espiritual. Ou seja, aqui, mesmo ele morrendo naturalmente no corpo, mas antes de chegar a morte dele espiritual, ele ainda escuta alguém falar de Deus, falar de Jesus, do Espírito Santo. É o caso de muitos que estão andando na terra, come, bebe, deita, dorme, se levanta, vai a um shopping, vai a um estádio de futebol e assim sucessivamente. Mas estão mortos espiritual. Fisicamente estão vivos, mas o espiritual está morto. Ou seja, ainda escuta falar de Deus. Mas quando esses morrerem espiritual, que é a segunda morte, que serão lançados no lago de fogo e enxofre, estarão isentos de ouvir Deus, de ouvir alguém falar de Deus. Ou seja, separado para sempre lebraito, da clai ou no oliociuitar, da presença de Deus eternamente. Então, quando se trata lá em Romanos, que cada um prestará conta de si mesmo, é isso que está dizendo, que cada um vai citar o que ele fez, quem matou, quem roubou, quem estrupou, quem deu no pai, quem andou em uma vida de pecado, não se arrependeu, vai prestar conta. E quem fez coisa boa também tem um prestamento de conta. Quem ajudou, quem amou, quem abraçou, quem perdoou. Tem um prestamento também, vai ganhar o quê? Galardões lá no Tribunal de Cristo. Qual a diferença do Tribunal de Cristo para o trono branco? Tribunal de Cristo receber galardões, é as dádivas de Deus, os presentes de Deus para quem vai viver com ele na eternidade. E quando se trata de trono branco, é para os perdedores. Lá não existe vencedor, tá? O trono branco são todos perdedores. Ali já era. Ali a sentença de morte vai vir, esses daí serão julgados o que eles praticou, porque Deus é justo, não é injusto. Deus vai explicar onde você errou, o que você fez, você teve livre-arbítrio.
de escolher, escolheu a morte, escolheu o pecado, escolheu andar em uma vida errada, escolheu fazer as coisas do mundo, escolheu adorar o mundo, viver para o mundo, ganhar galardões do mundo, porém perdeu diante de mim. No mundo você teve prata, teve ouro, teve fama, teve glória, você foi para o patamar da vida, seu nome no outdoor, você se tornou rei, como o rei do futebol, rei do baião, rei da música pop, rei do brega, como rei romântico, né? Porque tem muitos aí que é feliz se passar este ano. É feliz. Está em 2025, sabe Deus se vai passar isso com o título de rei, que canta, que é amado, é adorado por muita gente. Se passar de 2025, glorifica a Deus, porque já está no Limanait, Kamatoitá, no livro da chamada. Tem um livro da chamada, que chama-se, a Bíblia chama o livro aberto, livro da chamada. Aí Deus diz, venha hoje, você que andou no mundo da fama, você que agariou, sabe, muito ouro, muita prata, venha, hoje chegou seu dia, aí pode ser a minha pessoa, pode ser, não estou dizendo que eu ganhei ouro e prata, mas eu vou falar de mim, pode ser a minha pessoa, venha hoje meu servo, que Deus não vai chamar ninguém de pastor, nem vai chamar o rei Roberto Carlos, ou vai chamar, sabe, um apresentador de televisão, como o Rodrigo Faro, como Raul Gil, mas quando chega o tempo, Deus diz, venha, Roberto Carlos, prestar conta comigo, ainda esse ano. Vem, Raul Gil, prestar conta comigo, ainda esse ano. Vai ter que ir, não tem desculpa. Não tem desculpa, tá? Ah, mas já está com a idade assim, mas pode ser novo, novinho. Vem, Neymar, prestar conta comigo, e agora? Entendeu? Vem, Ronaldo, Adriano, prestar conta comigo ainda esse ano, e agora? Quando Deus chama, não tem desculpa, não tem idade, não tem peso de ouro, de prata, não tem fama, não tem uma faculdade. Aí eu quero terminar minha faculdade, manaico proca, tá lá saiu, dari kicho, não vai adiantar, badabadabadori comando procha, da lá saíta. Não vai adiantar. Deus leva um com 88, leva outro com 70, leva um com 70, leva um com 7 anos. Leva um com 7, leva outro com 27, leva outro com 35. Deus não quer saber. Ah, leva outro com 78 anos. Deus não quer saber da idade. Ah, levou um com 85. Não. Chegou o tempo de Deus, não leva podre, não leva inchado nem verde. É no ponto, manaito, doita, maduro, madurinho. Se você comer uma fruta passada, ela tem um gosto estranho, não tem um sabor original. Se você come ela verde, piorou. Se comer ela inchada, você não vai tratar, sabe, do sabor, não vai saborear. Mas quando você pega ela no ponto, madura, veja o sabor, veja a doçura. Aí você chega a ver que é uma fruta suculenta. Mas quando ela passa do limite, pode ser jaca, pode ser manga, pode ser banana. Ah, mas a banana com a casca pintada já é mais forte. Aí outro departamento. Mas ela não tem um sabor original, como ela na medida madura, no ponto de se alimentar. Para que vocês entendam. Então, cada um prestará conta de si mesmo. Cada um. A Bíblia fala em Malaquias 3,16, eu tenho um memorial, diz o Senhor. E no livro da memória, a Bíblia diz que até as conversas, o que eu estou falando aqui, Deus está anotando. Se é Deus que está falando através de mim, esse ano tem surpresa de gente famosa, Deus chamando o prestamento de conta. Também, se Deus não está falando através de mim, é somente a gente aqui tratando de um assunto que poderá acontecer ou não. Mas quando Deus fala, acontece, porque Deus é tremendo. Então, meus amados, temos que ter cuidado com a nossa vida. Temos que ter cuidado. E tem uma coisa, quando Deus chama, não quer saber se alguém vai em uma morte natural dormindo, ou se alguém está em uma mesa se alimentando com a família e de repente cai ali, ou se alguém está pregando o evangelho no púlpito da igreja, como eu e outros. Deus não quer saber se alguém está num carro e de repente sofreu um acidente, ou se está num grande transatlântico, nas náuseas, no meio do oceano Pacífico, ou em outro oceano Atlântico. Deus não quer saber se está no Rio de Janeiro, São Paulo, se alguém foi para os Estados Unidos, em um transatlântico, ou se foi no avião. Deus não quer saber. Chegou o dia, pode estar onde tiver. Deus chama o prestamento de conta e acabou-se, que Ele é o dono das vidas. É o dono das vidas. Você vê, você tem N alimentos na geladeira, mas você já tem um escolhido que vai se alimentar amanhã ou não? Já tem um escolhido.
não é diferente com Deus. São milhões de seres humanos e ele diz, é você hoje, é você amanhã, é você depois de amanhã, é você ainda esse ano de 2025, é você no ano de 2026. E assim vai. Agora tem aqueles que Deus já determinou o dia dele partir, mas de repente ele até se humilha, chora e conversa com Deus carinhosamente, se humilha e Deus dá a ele alguns anos de vida a mais. Isso aí é com ele Deus, feito aquele homem que chorou, Ezequias, lembra? Senhor, lembra que eu andei na tua presença, fiz o que era reto, bom aos teus olhos. Deus se volta e o profeta voltou, diga-lhe que eu vou dar mais 15 anos de vida a ele. Ele ia morrer hoje, mas vou dar mais 15 anos de vida a ele. Mas Senhor, e agora eu vou voltar lá, é como se fosse uma contradição, e o tempo que passou e a hora Deus, não temas, Isaías, não temas, eu vou retroceder na Daitia, o tempo, anda brauco uita, eu vou Hanaya, Shaita, voltar 40 minutos, vou eu fazer a sombra e os graus que já passaram do relógio de Acais, Anayo Achuita, anti-horário, retrocamai, retroceder, vou fazer voltar, e saberá que eu tenho autoridade, que eu domino o tempo, mas o tempo não me domina. Eu criei as estações, mas as estações não têm poder, se não for eu que determino o que ela tem que fazer. Vá e diga que eu dar mais 15 anos de vida, eu vou voltar o tempo. Deus parou, a Terra gira em torno de si mesmo, 1.700 km por hora, 107 mil em translação em torno do Sol. O Sol, ele é o eixo, ele não gira, verdade. Em torno de si mesmo ele gira, mas translação ele não faz, o Sol. Mas em torno de si mesmo ele está girando, jogando os raios. O Sol não está aí parado, você está olhando para ele agora, ele está ali, mas ali, olha, está emanando glória, fogo, entendeu? O Sol, ele é uma esfera tremenda, ele tem, sabe, uma força extraordinária, e essa força é um tipo de uma fusão, e sai de dentro dele, chum, chum, e ele gira em torno de si mesmo, porque ele não está parado. Olha, eu estou parado aqui. Vocês estão vendo? Mas se eu estou vivo, eu estou parado, mas estou me movimentando, mesmo parado. Eu estou fazendo alguma coisa, mesmo parado. Eu estou parado aqui, mas os braços estão movimentando, limpando esse mato, essa benção que Deus tem determinado. Vocês estão vendo aqui. Pronto. Então o Sol, mesmo ele parado, não faz rotação, não faz translação, mas ele voltando, não faz translação, mas ele faz rotação, ou seja, ele está parado, ele não está rodando. É o universo que está circulando e ele dentro. Ou seja, se a nossa galáxia, que é uma Via Láctea, ela está rodando, com certeza o Sol também está girando junto com ela ou não. Ele está girando junto com ela, porque ele faz rotação. Segundo alguns historiadores, 69 mil quilômetros por hora, rodando em torno de si mesmo, jogando os raios. É só você estudar. Eu não estou inventando, tá? Então, tudo isso, quando Deus parou o tempo, Deus teve que também parar o Sol e fazer ele retroceder, ou seja, ele voltou. Não sei como, mas Deus tem poder para isso. A mesma coisa quando Josué também orou por quase 24 horas, foi tremendamente 23 horas e 20 minutos, que Deus deteu o Sol, ele não soltou os raios, não parou totalmente, como Deus parou também o tempo, parou outras galáxias para uma não bater na outra, que alguém até fica, que eu não quero entrar nesse assunto, que para o ser humano comum isso é impossível, mas para mim, que estou dentro de uma área espiritual de Deus, eu acredito que Deus parou, não só o nosso espiral, que é a nossa Via Láctea, mas Deus parou também a galáxia de Andrômeda, de Triângulo, Deus parou também IC 1101, Deus parou com certeza outras galáxias, como a pequena nuvem Margalhões e a grande nuvem Margalhões, que são duas, e milhares de outras. Porque se Deus para somente uma, as outras circulando lá, a de cá, poderia se chocar, batendo. Não tem como. Então Deus só para e para, porque Deus criou o tempo. Parou mesmo. Ele tem poder para isso, a gente sabe. Isso aí é inquestionável. Eu não acredito, o problema é seu se não acreditar, porque eu acredito que ele faz isso e muito mais, o Deus eterno, tá? O Deus que eu estou falando aqui não é maometismo, não é o budismo, não é o Deus A, o Deus B, o Deus C, não é Mamon, né? O Deus da riqueza, sabe? Não é Azera ou Azira, ou não é Baal, não é Ekron, o Deus de alguns em alguns filmes, sabe? O Ekron. Não é esses deuses,
a antena e outros milhares que alguém fabricou por mão humana e acredita em um ser espiritual tão pequeno, carregado por alguém de imaginação. Eu estou falando de um Deus eterno que criou todo o universo e tudo que dentro dele há e que fora dele também há. É o Deus que eu acredito. É o Deus único, não existe outro, que fez tudo isso aqui, ó. Esses matos que eu estou limpando, que domina amônio, oxigênio, hidrogênio, a fonte das águas, declate, chocamadai, suíta, que domina com certeza a atmosfera, a ionosfera, a estratosfera, lalaixa, ladoloplácia. O Deus que eu estou falando aqui é o Deus de toda a humanidade, de todos os espíritos, é o Deus que eu estou falando aqui, é o Deus de todos os anjos, é o Deus do tempo e das horas, que criou tudo e todos. Único, não existe outro, o resto já era, não quero nem, sabe, já era, só acredito nesse. Natchai chukomodoplá, de lá sai chocou, na raiota, anamaiolo chulibiota, rimikamato kuitaka, nachutumito, lechomiada raicho, rimikamato oita atukiyoto, hanayotoki miha. É o único Deus existente, namahaicho, não existe outro. O resto é embalagem, é conversa fiada. Nayuia, Siuita, e até hoje ninguém nunca provou um Deus desse fazendo operação de milagres e maravilha, que domina as cachoeiras, que domina o mar, que domina o tempo e as horas, que faz o sol nascer e se pôr, que faz a chuva cair e cessar, que domina terremoto, maremoto, tsunami, tornado, tufão, declá, atá, ono, alá, saicomá, radaiotapá, hanaíta. É o único Deus que eu acredito, o eterno, soberano. O resto não adianta. Ah, mas eu tenho o meu e acredito nele da minha forma. Cada um tem a sua posição, cada um, sabe, tem o seu patamar de organizar a sua vida ali e acreditar na vida do jeito que ele acredita. Agora só que tem uma coisa, não adianta acreditar no Deus errado. Se ele acreditar no Deus que fez todo esse universo, todas as coisas, então esse é o meu Deus. Entenderam? Se todo ser humano que tem outros deuses acredita em um Deus que criou todo o universo e tudo quanto nele há e domina tudo isso, é o meu Deus, que é o único. Entendeu? Eu acredito no Deus que ele domina, sabe? Ele é meio peixe, meio homem e ele domina o pão. Aí ele manda o pão na mesa. Aí o meu Deus é o que domina a chuva, que era o Deus Baal, né? Domina a chuva, a fertilidade. Mas já pensou um Deus desse? Domina uma parte e outra não. Outro vem, domina um pedaço, ele não. Outro vai dormir em outra parte para poder, sabe, chegar no enxerto, chegar numa unificação para poder organizar uma matéria, organizar um átomo, entendeu? Não adianta. Eu acredito em Deus que domina geralmente todas as coisas e ele é Anai, Adaloi, Tuita, único. Meus queridos, que Deus abençoe. Não esqueça de nos ajudar em oração. Hoje, 23 de abril de 2025. Como eu falei anteriormente, quem Deus determinou para esse ano viver, vive. Quem Deus já está no livro da chamada para chamar, vai. Não importa se é uma simples pessoa, ou se é um plebeu, ou se é um rei. Não importa. Deus determinou para esse ano, vai. Pode ser plebeu, pode ser uma princesa e pode ser um rei. Deus chama e tem que ir. Tá? Com Deus é assim. Pode ser famoso no mundo inteiro. Mas também pode ser uma pessoa simples, que ninguém dá nada por ele, na sarjeta da vida. Deus chama, vai. E feliz de quem vai para prestar conta com Deus, as coisas boas, e o nome dele está escrito na Mai, da Oitleis, no livro da vida. Porque se não tiver escrito no livro da vida, lago de fogo e enxofre. Nós temos escolha. A minha escolha é me organizar diante de Deus, me humilhar, amar, perdoar, abraçar, respeitar, com certeza, os meus irmãos, que é a humanidade, que é tudo filho de Adão e Eva, me organizar, falar a verdade para eles, não julgá-los precipitadamente e viver uma vida em comunhão, com certeza, nesta terra, não só com eles, como toda a minha família, e quando chegar no céu, saber que o meu nome está escrito lá no livro da vida. É isso que eu quero. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Não estou aqui julgando ninguém, por favor, entendam-me. É a palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Não estou aqui dizendo que A e B vai morrer e estou desejando a morte, Deus me guarde disso aí. Não, jamais. Mas se Deus determinou para esse ano, pode ser plebeu, pode ser rei, Deus diz, vem e tem que ir. Aguarde surpresa, ainda nesse ano de 2025. A paz seja para todos, em nome de Jesus o Eterno. E breve terá mais vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal.